Meu nome é Maurício Barbosa da Cruz Felício, eu tenho 29 anos e sou natural daqui de São Paulo. Eu tinha 7 anos de idade e fiz uma matriz de mensuração de amigos. Eu não conseguia entender, era muito complexo para mim aos 7 anos, se as pessoas eram ou não eram minhas amigas. E um belo dia eu cheguei em casa, eu tinha um espacinho no armário, que era só meu, estante da sala. Era o canto direito embaixo, que era o que eu alcançava. Eu cheguei lá, abri das duas portinholas, eu abri a portinhola da esquerda, lembro até hoje. Colei um papel e escrevi o nome das pessoas que eram mais lembradas por mim, uma a uma. E eu coloquei uma reta. Daquela reta para a esquerda eram pessoas que tinham feito coisas ruins para mim, e daquela reta para a direita coisas boas. Só que todo dia eu chegava da escola e atualizava o meu gráfico. Então, se uma pessoa foi legal comigo naquele dia, ela ganhava um ponto positivo. Aí eu ia lá, apagava. Bom, ela está com 4 negativos, eu apagava o pontinho onde ela estava e colocava um ponto para frente. Ela estava com -3, ela ainda estava em débito comigo, mas está melhorando. Toda vez que eu chegava em casa, eu olhava e falava, bom, para amanhã eu tenho 3 amigos, 5 pessoas neutras e 10 pessoas que eu não quero ver na frente. Meu pai tinha uma brincadeira que falava assim, que super-herói que você quer ser? E meu irmão dizia, eu quero ser o He-Man. E aí ele falava para minha mãe, e você? Ah, eu quero ser a She-Ra. E você, Maurício? Eu quero ser o Pecer-Homem. Eu era o Pecer-Homem. Só que eu tinha uma toalha de gatinho. Sabe aquelas toalhas que tem um gorro, tem orelha e tudo mais? E eu pequenininho adorava essa toalha. E quando eu falava que eu queria ser o Pecer-Homem, eu colocava essa toalha, que hoje eu penso, olha, ela tá mais pro Batman do que pro Super-Homem, mas tudo bem. Era uma capa. E ele dizia que eu colocava essa capa e começava a correr. Uma casa pequena, um sobrado de germinado, com um quintal minúsculo. Ele falava, olha, você dizia, eu sou o Pecer-Homem, punha essa capa e saía pulando, como se você de fato estivesse voando. Mas era só você sair que eu podia contar, eu não conseguia chegar até a contagem de 10 sem que você voltasse chorando, porque você bateu em algum lugar. Então era muito desastrado, muito. Eu caía, eu me machucava demais. O núcleo sempre foi muito forte dentro de casa. A família do meu pai, apesar de ser muito grande, a gente se afastou muito rápido deles por alguns conflitos internos. Nosso núcleo familiar se consolidou fortemente em mãe, pai, irmão e irmã e eu. E os meus avós, quando a gente voltava em férias, quando a gente mudou para o interior, aí os meus avós começam a se inserir muito mais nesse núcleo forte. Eu tenho uma identificação muito grande, eu discuto, eu converso muito com meu pai, minha mãe é falecida já há alguns anos, mas a gente tinha alguns carinhos que eu lembro até hoje. Às vezes eu tenho um pouco de saudade, eu lembro que a gente brincava que a gente tem a mesma pinta. Né? Ela brincava e falava, olha, essa daqui é o meu pedacinho que está com você, né? A gente tinha um quê de se tocar muito. E nessa época meu pai estava desempregado, minha mãe estava desempregada, e ela começou a fazer alguns tipos de artesanato, tentando conseguir algum dinheiro, né? Algum recurso. Chega lá para maio, é a festa do aniversário da cidade. E ela pegou parte do artesanato dela e colocou na praça, para as pessoas que estavam na festa comprarem. Eu lembro o quão sofrido foi, porque eu lembro da energia que ela colocava nisso, da expectativa. Eu lembro dela chorando porque não estava dando certo. Né? E aí você não consegue olhar para alguém que é tão importante para você, ver esse momento, saber que é um sacrifício para que eu esteja aqui, e agora que eu estou aqui eu vou falar, não, então, tudo bem, é a hora da gente se desligar. Né? É hora de eu não voltar mais para casa, muito pelo contrário. É hora de eu voltar e falar, olha, valeu a pena todo o esforço. E sempre que eu puder, eu vou continuar voltando. Esses tempos me perguntaram, Maurício, mas você trabalha aqui em São Paulo, às vezes você está fora, às vezes você está... Mas por que você sempre volta para o interior? E eu digo, não é para o interior que eu volto para casa, eu volto para minha família. E a pergunta está errada, não é porque eu volto para lá. A pergunta para mim correta é por que eu venho? Eu venho por causa deles, então eu volto por causa deles. Lá tem um hábito muito comum, que quando a pessoa vai casar, eles amarram, olha que coisa bem evoluída, amarram uma pessoa atrás de um carro e vão em marcha reduzida, enchendo a pessoa de ovo, farinha, batom, mas ela desfila pela cidade em uma situação semi-vexatória para dizer para todo mundo que ele está prestes a casar. No meu caso, não tinha carro e não era um casamento. Mas aí cortaram meu cabelo, me pintaram de batom
e a minha prenda era ir até a padaria, ou seja, o point da cidade de 4 mil habitantes, ir até a padaria e comprar 200 gramas de mortadela. As pessoas falavam assim, nossa, você vai casar? Não, eu não vou casar. Ah, ele passou na faculdade. Ah, passou na faculdade em qual? Na USP? Isso, na USP. Aliás, tem uma USP do lado da cidade, algumas pessoas não identificavam. Por que eu escolhi USP? Porque é o que eu deveria querer. É o que a gente impõe, é o que a gente exige para as pessoas. Essa é a verdade. E aí depois, o que significa a USP mudou completamente quando eu estava aqui dentro. Então eu já não estou aqui porque a USP é a melhor. Eu estou aqui porque a USP me transforma. Agora, por que relações públicas? Não é porque as pessoas diziam, nossa, você fala muito bem, ou porque eu não falava. Mas muita gente chega até o curso de Relações Públicas dizendo isso. Então, quando eu escolho Relações Públicas é porque eu queria fazer diferença na percepção das pessoas. Porque eu acreditava que havia possibilidades, de que havia condições para que as pessoas fossem diferentes do que elas eram. Mas que nem sempre elas percebiam que isso estava dado. Quando chego na USP, eu vou morar no Centro de Práticas Esportivas, lá no CP. Morei no estádio por uns 3 meses, com mais 17 rapazes num cubículo. E aí você diz, ah, isso foi ruim? Não, muito pelo contrário. Não fosse lá, eu não sei onde de verdade, onde é que eu teria ficado. E nesse ponto, a USP me ajudou muito. De almoçar no bandejão e jantar no bandejão e ver as pessoas falando assim, nossa, mas a comida daqui é muito estranha, é muito ruim. E eu dizia, gente, vocês não fazem ideia, eu adoro a comida daqui. Porque era a comida que eu realmente almoçava e jantava em todo dia, todo santo dia. Eu não tinha o dinheiro extra para falar, olha, eu comprei uma camiseta e eu vou conseguir dizer que eu estudo na USP. E aí nessa época minha mãe fez uma camiseta que eu vou guardar, acho que para a vida inteira, né? Porque aí eu passo aqui, passo em Relações Públicas, chego na ECA, e ela vai bordar uma camiseta para mim. E eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas de onde que é essa? Essa não é da Atlética. Não, essa é da minha mãe mesmo. Era o jeito dela falar, olha, eu não consigo comprar, mas eu posso fazer. Aí o meu primeiro ano eu vesti muito essa camiseta. Algumas pessoas brincavam muito porque só o Maurício tinha, era exclusiva. Eu tinha essa camiseta, eu tinha uma outra que tinha lá o golfinho das relações públicas, porque ela descobriu na internet que o símbolo da nossa profissão, o mascote, era um golfinho. E aí chega um dia lá e tem uma nova camiseta para mim. Eu tinha um cachecol com os emblemas da AEC escrita, depois o leão na outra ponta. Era o jeito dela mostrar que tinha carinho. De que isso era uma conquista que era para ser valorizada. Eu costumo brincar que a ECA é praticamente a minha casa. E eu tenho uma certa aflição quando eu entro agora no CRP, porque o CRP é realmente o meu cantinho. Só que quando eu cheguei aqui, e por vários anos, todas as portas eram vermelhas. Um vermelho vivo, um vermelho muito forte. E aí eu chegava aqui, eu brincava que eu estou chegando na minha casa de corredores brancos e portas vermelhas. E agora a gente tem uma porta que é de um azul tão fofo, meigo, mas não reflete para mim o que é a personalidade da ECA. A ECA tem uma personalidade muito forte. A ECA discute as coisas, a ECA não aceita, a ECA briga, a ECA entra em conflito consigo própria. Então, quando a gente fala que, então tem uma opinião majoritária, a ECA não tem opinião majoritária nenhuma. Eu acho que, às vezes, a opinião da ECA é o confronto. Enquanto a gente estiver em confronto, tá ótimo. Aí você diz, por quê? Porque a gente gosta de briga? Não, porque a gente gosta de ter certeza que a gente avaliou todas as circunstâncias. Só posso dizer que, depois de vários anos, alguns professores continuam sendo top 10 das alunas. Algumas chegam assim para mim e falam, aliás, o Vinícius nem sabe disso. Vinícius Romanini, desculpa, mas... E o Vinícius Romanini? Eu já falo, você acha ele bonito, né? Eu já sei. Porque é muito comum e é desde a minha época. E aí esses dias alguém me falou assim, é verdade que acham ele bonito? Então, é desde a graduação, quando ele estava no jornalismo. Eu lembro até hoje, quando eu estava na empresa ECA Júnior, estávamos todos lá na Júnior de tarde, entra um pai de aluno e fala assim, olha, na verdade é aluna, minha filha acabou de passar aqui, eu queria saber se essa tal de Quinta Igreja é católica. E aí a brincadeira foi, muito católica.
E aí o pai foi embora acreditando que a gente estava falando de um culto, quando na verdade era a Quinta Igreja, que é a nossa festa regular a cada quinta-feira, regada a Itaipava e... Lá no primeiro ano, a gente chega aqui na ECA e a gente descobre que a ECA é incrível, é quase uma bolha. Parece que o mundo que existe lá fora não existe aqui dentro, porque as pessoas são tão diferentes, tão incríveis, receptivas, agressivas, receptivas de novo. Então, a gente alterna tanto que esse parece um universo completamente diferente. E aí, no primeiro ano, a gente deseja que isso nunca acabe, nunca acabe. Chega no segundo ano, a gente diz, nossa, é a glória que eu queria. O segundo ano é tão incrível quanto o primeiro. As pessoas são maravilhosas, tem eventos interessantes e assim vai. No terceiro ano você fala, olha, já podia começar a acabar, né? A maioria das pessoas faz isso. Né? Ah, eu já queria trabalhar agora, ou o trabalho me consome muito. Mas aí você chega no quarto ano dizendo, eu tenho que me formar. Né? Não aguento mais ter que fazer matérias obrigatórias. Eu me formo aqui na ECA, no curso de Relações Públicas, em 2009. Me formei naquele momento, faço o TCC ou não faço o TCC, eu deixei ele para depois. Então eu fiz os 4 anos normais e eu queria fazer um TCC longo. Eu queria fazer um TCC em que eu me aplicasse muito, então eu fiz ele ao longo de 1 ano. E é por isso que eu não me formo no período protocolar. Me formei com muito orgulho. Então lá no primeiro ano você já percebe que a ECA, a USP, marcou a tua vida para sempre. E ela coloca uma marca que é uma marca que eu costumo brincar que é uma marca a ferro e fogo. Porque você chega e o impacto é muito grande. Eu tinha preconceitos que eu nem sabia. Cheguei aqui, olhava e falava, gente, mas essa pessoa é assim, mas ela é como eu. Como assim, mas ela é como eu sou? Como assim? Né? Então ela te marca num impacto tão grande, a ferro e fogo, que essa marca vai te acompanhar e a dor da queimadura vai te acompanhar para o resto da vida. Então, decidir continuar na USP é a decisão mais fácil que se tem para tomar. Difícil é decidir não continuar. Eu realmente acredito, pelo menos para mim foi muito assim. Porque eu não acho que, ou melhor, eu tenho certeza absoluta, eu não encontrei nenhum outro espaço onde eu seja mais desafiado, mais contestado, mais auxiliado, mais transformado do que a USP. Porque quando eu volto agora para a ECA e falo, vou dar aula, quando eu piso numa sala, eu olho me perguntando, e aí, como é que eu vou fazer diferença na vida dessas pessoas? E as pessoas conseguem enxergar, acredito, espero, que há essa dedicação, né? Mas o aluno que está sentado olhando para um professor, ele olha e fala, bom, esse professor está dedicado. Então ele consegue enxergar o esforço do professor. Mas eu digo, muito do que eu faço tem uma partícula muito forte, muito grande de um esforço que foi o esforço da minha família. Né? Qualquer outra pessoa estaria aqui e não eu. Se não fosse uma escolha que eles fizeram lá em 1980 e lá vai coisas, né? Começa a dar aula às 7h30, dá umas 8h20, mais ou menos, dá um blackout no Butantã inteiro. E eu falei, gente, vocês vieram até aqui, vamos esperar uns 3, 4, 5 minutinhos só para não ter que voltar, e aí no meio do caminho volta a luz, e aí vocês vieram à toa até a ECA, né? No meio do blackout. Os alunos acendem as luzes dos celulares e dizem, tudo bem, continua. Eu dei uma aula no blackout até 20 para as 11. Eu sabia que estava dando certo quando eu via a luzinha do celular abaixando para anotar alguma coisa e voltava. Eu disse, pera, eles ficaram aqui quando na maioria as pessoas sairiam, né? Opa, deu blackout, hora de eu ir embora, né? Falta autorizada, né? Momento, liberação de todo mundo. Então, eu chego numa turma que faz perguntas incríveis logo na primeira semana. Na segunda semana de aula, a gente tem um blackout e eles continuam ali, à luz de celulares, quase romântico à luz de velas, mas os celulares ajudaram. Então, quando as pessoas falam, vale a pena dar aula na ECA, a minha dúvida é onde que não valeria a pena. Né? Porque as pessoas estão pensando, na maioria dos casos, a universidade pública tem problemas, paga mal, não paga mal. O pagamento da ECA nunca foi em dinheiro. E eu duvido que um dia será. A experiência de estar na ECA é muito mais do que qualquer valor econômico. De verdade. Acho que essa é a minha ECAinha. Minha história é uma história de agradecimentos, de verdade. Eu agradeço muito a diferença que a Margarida Kundt fez na minha formação.
Agradeço muito a diferença que o Paulo Nassar fez na minha formação, que o Luiz Alberto de Farias e que todos os outros professores. Eu vou parar aqui porque se eu começar a falar nomes, se eu esquecer alguém, vai ser muita injustiça. Desde a Roberta Brandalize, que chega para me dar aula aos 24 anos, eu achava que era aula trote e não era, né? Até o Celso Frederico, que aí você acha que é uma aula trote, afinal, né? Só pode ser trote tanta sociologia numa aula só. Não, também é de verdade. Então, tem algumas pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. E eu digo que eu chego onde estou agora, onde estou, porque algumas pessoas abriram portas que sozinho seria muito duro. Eu sou uma pessoa muito feliz por ter passado pela ECA, por existir na ECA, de corpo e alma. Sou feliz por ser cano.